Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou testar junto com vocês os novos pincéis da Mari Saad para Oceania. Ó, tô até aqui com o cartãozinho, olha que linda a foto de divulgação. A Mari já lançou alguns outros pincéis que eu vou deixar a resenha aqui pra vocês. De alguns pincéis que eles eram cor de rosa, super bonitos. Alguns eu gostei, outros nem tanto. Tem uma resenha completíssima lá no canal. E agora ela lançou mais pincéis. Ela lançou 13 pincéis e uma esponjinha, pra ser exata. Eu tô tentando pegar todos aqui. Meu Deus, esqueci de me preparar. Ó, são 13 pincéis, tá vendo? Eu vou mostrar eles detalhados pra vocês. Mas aqui tem um kit completo pra você fazer uma maquiagem completa, né? Então tem pincéis de olhos e de face. Ela lançou também uma esponjinha e eu achei super fofo, ó, que tem o logo dela, o M e o S, tá vendo na esponjinha? Já aproveito pra dizer que ela parece ser bem macia. Por enquanto, me agradou ao toque, não sei. E junto tem uma necessaire também que tá à venda, mas eu não tenho uma necessaire. Os pincéis, eles são vendidos tanto separadamente quanto em kits. Tanto em kits com o kit completo, kit de face, kit de olhos, kit com esponja, kit sem esponja. Já vou falar deles pra vocês o preço, mas já adianto que tá à venda no site da Oceania mesmo, tá? E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai fazer uma maquiagem completa usando todos os pincéis. Ah, aqui tem foto da necessaire. Olha, aqui tem uma fotinho da necessaire, tá vendo? E os pincéis. Eles são de cerdas sintéticas. E aqui, ó, tem uma descrição dos 13 pincéis. Então eu vou usar de acordo com o que tá escrito, com o que eles me recomendam. Mas isso não é uma regra, tá? Os pincéis, claro, eles são feitos para determinadas funções a princípio, mas você pode usar da forma que você preferir, da forma que você se identificar mais. Você não precisa seguir exatamente o que o pincel foi proposto para ser feito. Ai, meu Deus, eu não consegui falar, mas ficou confuso. Mas tudo bem. Vamos falar, a esponjinha é uma gracinha, eu já mostrei pra vocês. Vamos falar dos pincéis. Os pincéis, eles são bem bonitos. Deixa eu pegar aqui os de face. Eles são maiorzinhos, acho que são maiores, dá pra ver melhor. Os pincéis são bem bonitos, as cerdas são escuras. Elas são super macias, como eu disse pra vocês, são cerdas sintéticas. Mas é um sintético muito, muito, muito macio mesmo. É surpreendentemente macio. Aqui na parte metalizada, é metalizado em rose gold, super lindo, super tendência. E quando você olha pro pincel, a primeira impressão que eu tenho é que ele é marrom. Na verdade, ele parece quase ser um preto e pra mim ele parece ser um marrom. Mas eu acredito que era pra ser um tom de vinho, porque toda a identidade, ó, do papel que veio e da esponja é vinho. Só que o pincel, ele é bem escuro, dá pra ver que ele tem um fundo vinho, mas quando você bate a primeiro momento o olho, que eu tenho a impressão é que ele é marrom, tá? Não gosto da cor marrom, mas é um pincel muito bonito, muito chique. Aqui é de madeira envernizada. E aí aqui tem o nome da Mari, ó, vem escrito Mariana Saad. E aqui tem o loginho da... Opa! Tem o... Eita porra, tava certo. Aqui tem o logo da Oceania e tem uma identificação MS e um número. E o número é o número do pincel, que é o que vai me ajudar a ver para que serve cada um, segundo a Mari. E é isso. Enquanto eu for testando os pincéis, eu vou falando dos preços para vocês, tá? Mas vamos lá. Vou começar falando de turmas de pincéis. Eu tô unindo eles por turmas. Vamos começar, na verdade, nesta ordem. Por esses 3 pincéis, tá vendo? Esse é o pincel número 1, esse é o pincel número 2, esse é o pincel número 3. O pincel número 1, que é esse que a gente já tá acostumado a ver, que tem o corte reto aqui em cima, ele tem bastante cerda, é o Foundation Brush. Eles indicam que, fala que é ideal para passar base líquida e cremosa, que ao mesmo tempo que ele deposita produto, ele dá polimento e... ele promete dar acabamento mais alto e não deixar as cerdas marcadas. Então esse daqui é um pincel de base. Por que eu tô mostrando esses outros dois? Esse aqui, que seria o pincel número 2, eles falam que é um pincel Multiface Brush, que é ideal para aplicar produtos líquidos, cremosos e em pó, esse pincelzinho aqui. E fala que ele é multifuncional, que ele se encaixa nas curvas do rosto, que é de fácil aplicação, e ele dá um acabamento mais natural para maquiagem. Então é um pincel que você consegue espalhar a base com ele, você consegue
Você consegue espalhar base, espalhar o corretivo, até aplicar iluminador, fazer o contorno, aplicar, depositar o pó em algumas áreas. É um pincel com um formato bem diferente, eu achei, mas ele me chamou muita atenção para aplicar base. Não sei, ele pareceu um língua de gato fofinho. Achei ele muito interessante. E aí eles têm esse pincel, que é o pincel MS3, que ele é o pincel para acabamento. Ele é ideal para finalizar a maquiagem. Aplica e espalha produtos em pó e cremosos de forma homogênea. Então ele é um pincel redondinho, também multifuncional, que serviria, acho que pra espalhar a base não, mas tipo talvez passar um iluminador ou um produto cremoso, ou aplicar pó em determinadas áreas. Eu falei aplicar iluminador? Já nem lembro. Depositar produto em pó aqui, mas ele é um pincel menorzinho. O pincel 1 e o pincel 2, que são esses dois pincéis aqui, o pincel que a gente tá acostumado a aplicar base, e esse que é o pincel multifunção. Eles custam R$49 cada um dos dois pincéis. Não é o pincel mais caro que tem no kit, mas é um dos mais caros, é R$49. Esse daqui, terceiro, pequenininho, ele custa R$39, ele é um pouquinho mais barato. Na hora que você ouve o preço de R$49 no pincel, parece ser caro. Mas eu acho que o caro e o barato depende muito do quanto você gostar do pincel, do quão bom for o pincel. E em comparação a quê? Se você for comparar com pincéis muito baratos, tipo uma Acrylan, é óbvio que o Oceane vai acabar saindo caro. Se você for comparar com pincéis da MAC, por exemplo, o Oceane vai acabar saindo barato. Eu não acho caro R$50 um pincel que vai te durar a vida inteira. Não a vida inteira, mas vai te durar, sei lá, uns 10 anos. Eu tenho pincéis que estão há 10 anos comigo e eles estão intactos. Então você vai pensar, pô, gastar R$50 num pincel vai me durar 10 anos. Quantas vezes você vai usar esse pincel, entendeu? Um pincel de base, por exemplo. Você vai usar basicamente todas as vezes que você for se maquiar. Eu acho que pincel é sempre investimento. Às vezes a gente fica tipo, mas pincel é muito caro, não vou gastar com pincel. Mas às vezes o pincel, ele faz parte do conjunto da maquiagem ficar bonita. Não adianta nada você ter bons produtos e não ter bons pincéis. O pincel realmente faz toda a diferença na maquiagem. Mas é claro que atualmente a gente encontra pincéis muito mais baratos, tá? Enfim, vamos testar esse de base então. Eu vou usar uma base líquida, vou usar a base da Rihanna. Eu vou aplicar ela aqui na minha mão. E aí eu vou pegar aqui o produto com o pincel e vou espalhar. O outro pincel da Mari, nesse mesmo formato, que era da outra coleção, eu não tinha gostado. E é o mesmo motivo pelo qual esse daqui talvez me incomode. Que eu acho que ele não é firme. Eu acho que quando o pincel é nesse estilo flat top, ele tem que ser um pincel firme. E não um pincel que a cerda fique indo pra lá e pra cá, tá vendo? Ele tem que ser um pouquinho mais firme, porque eu acho que fica mais... É mais fácil de aplicar e fica uma cobertura maior também. Eu colocaria um pouquinho mais de cerda ou daria um pouco mais de firmeza pra ele. Talvez as cerdas dele sejam muito longas, mas acredito que não. Ó, tá vendo que ele abre? Tá vendo? Ele dobra. Então nunca vai ser o meu pincel favorito, não é um pincel que eu ame, por exemplo. Mas é um pincel, ó, que ele espalha a base muito bem. Só que, mais uma vez, se ele fosse mais firme, eu acho que ele poliria melhor e daria mais cobertura. O pincel, quando ele é mais molengo, ele deixa a cobertura um pouquinho mais suave. Então, não é um pincel que eu ame. E no outro kit também eu já não tinha amado o flat top também. Ó, uma coisa boa é que o pincel ele não deixa a marca de cerdas, tá? Eu espalhei e ele não ficou com a marca, ó, das cerdas no pincel. Ele espalhou super bem. Não achei que ele absorveu muito produto. Ele absorveu o produto porque quando você passa a mão aqui, você sente que o pincel tá sujo. Mas, apesar dele ser um pouco mole, para o meu gosto, tá? Eu achei que ele espalhou bem, mas é isso. E eu queria testar muito esse outro pincel, que é o pincel que eles falam que é de multiface. Eu acho que, ao contrário do que tá escrito aqui, esse daqui daria uma cobertura muito maior. Aqui fala que ele é de cobertura natural, proporciona acabamento uniforme sem marcar as cerdas. Mas eu acho que esse ele concentra mais a cor, o produto, perdão, do que o outro que a gente usou. E ele é um pincel bem diferente, esse daqui. Esse daqui eu acho que a cobertura é maior, eu trocaria. O outro deixou o acabamento mais natural e esse deixou um acabamento um pouquinho maior. Mas ele vai ser bom também pra aplicar
pó pra selar o corretivo, pra aplicar iluminador, talvez espalhar o iluminador líquido. E ele também não deixa a marca da cerda. Esse pincel, ele custa R$49 também. Gostei dele. E ele já tem um formato bem assim, ó, tá vendo? Meio que cortado na diagonal. É um pincel bem diferente. Não é um formato que a gente tá acostumado a ver por aí, não. Eu fui umedecer a esponja e olha como ela cresceu, gente. Eu achei que ela cresceu muito. Ela é bem macia. Gostei bastante da cor dela. Não dá nem pra dar acabamento na base, porque o pincel realmente dá um acabamento muito bonito. Mas eu vou usar ela pra passar corretivo, então vou passar. Eu vou espalhar então com a esponjinha, que é como eu geralmente espalho mesmo corretivo. A pontinha dela não é muito fina, mas não é uma ponta grossona. Dá pra encaixar bem aqui no cantinho, tá vendo que eu consigo encaixar? Eu achei o formato dela muito bom e ela é bem macia. Gostei dessa esponja, porque eu não gosto muito de esponja muito dura. E às vezes macia demais incomoda. E eu não gosto quando a ponta é arredondada demais, porque aí você não consegue alcançar os cantinhos. Mas essa daqui é meio que um padrão, ela lembra muito a esponja da Real Techniques, o formato dela. O formato até a textura dela, porque ela é bem macia. Ela não é tão macia quanto a da Classme, mas ela é mais macia que a da Rica, por exemplo. Ela realmente me lembra a da Real Techniques. É uma esponja bem gostosa. Ó, tá vendo que eu espalhei bem o corretivo? Eu gostei da esponja. O preço da esponja. A esponja custa R$32. Ó, R$32 é um pouco acima dos valores das esponjinhas que a gente encontra atualmente, que é por R$20. Mas eu achei uma esponjinha muito boa e eu sou chata pra esponjinha. Eu gosto muito da esponjinha da Classme, que é um pouquinho mais barata. A da Rick eu acho um pouquinho dura. Mas essa da Oceane com a Marissage eu gostei, achei ela muito boa. Eu vou usar agora o pincel MS3, que é aquele pincel que eles chamam de multifunções. Eu confesso que é um formato que eu já sei que eu não vou usar muito. Eu não acredito que não seja um pincel muito essencial, digamos assim. Mas como eu quero usar ele custa R$39, ele é um pouquinho mais barato. Eu vou usar ele pra aplicar pó, pra selar o meu corretivo. Acho que isso vai ser muito bom. Então eu peguei o pozinho aqui, vou tirar o excesso. Eu geralmente gosto de fazer esse passo com a esponja, mas a minha esponja tá molhada e pode ser que não fique muito bom. Então eu vou usar o pincel pra fazer isso. Ó, eu vou selar aqui. Ó, ele cabe certinho aqui no espaço da olheira. Ele é bom pra, tipo, aplicar pó em lugares pontuais ou até pra aplicar iluminador. Mas eu não acho que é um pincel super ultra essencial, porque a gente vai ter outros aqui que também dá pra fazer isso. Agora a gente vai usar o pincel de pó, que é o MS5, ó. É esse pincelzinho aqui. Comparando com o anterior que a gente usou, ó, ele é um pouquinho maior, mas ele é um tamanho pequeno para pincel de pó. Eu gosto de pincel de pó assim menorzinho, porque eu acho que a gente deposita mais produto e dá uma cobertura maior. Mas geralmente pincéis de pó são um pouco maiores. Até daria para usar esse aqui meio que para esfumar o blush. Mas eles vendem como pincel de pó, o MS5. E diz que tem cerdas anguladas e volumosas, o que facilita a aplicação e o polimento, e diz que dá cobertura alta. Realmente, quando o pincel é assim, menorzinho, a cobertura é mais alta porque você consegue depositar melhor o produto. Se você só quer passar o pó, tipo... só vou dar um acabamentinho com um pó bem de leve, tem que ser um pincel maior. E ele realmente é um pincel muito pequeno pra pó. Eu gosto, tá? É uma coisa que eu gosto, mas... que eu acho que a maioria das pessoas prefere um pincel um pouquinho maior. Ó, peguei um nacional aqui pra comparar. Esse é o pincel de pó da Maria Margarida, da coleção da Bruna Tavares, e esse é o da Marissage. Tá vendo como esse é bem maior? Tipo, ele é bem maior, mais fofo. Esse aqui, as cerdas são meio que concentradas. Realmente, ele dá uma alta cobertura, é isso que ele fala mesmo. Dá uma alta cobertura. Mas se você gosta de pincel de pó grandão, não é esse. E ele é o pincel mais caro de toda a coleção, ele custa R$54. Eu acredito que é porque ele tem mais cerdas do que os outros, mas ele podia custar R$49, né? Assim como o pincel de base. Eu acho que não existe um motivo para ele ser mais caro, porque ele acaba sendo basicamente do tamanho do pincel do flat top, ó, do primeiro pincel, e parece que tem quase a mesma quantidade de cerda.
Acho que ele podia custar R$49 também. Eu vou usar agora o pincel MS13, que é um pincel chanfradinho, que eles indicam para delinear os olhos. Eu vou usar ele para preencher minha sobrancelha, porque ele é o único pincel chanfradinho, ele não tem nenhum que seja dois lados, mas então eu vou usar ele pra preencher a sobrancelha. Ó, então eu tô usando um gelzinho de sobrancelhas da Benefit e já consigo ver que o pincel, ele é bem preciso, ó. Bem fininho e bem preciso, bem firme. Às vezes alguns pincéis chanfrados, eles não são firmes, me dá um pouco de nervoso. Olha que maravilha. Eu vou ver se eu aplico delineador em gel também pra poder testar ele, mas ele parece ser muito fininho e muito preciso. Gente, esse pincel é muito preciso. Muito firme. Nossa, ele deve ser muito bom pra passar delineador. Porque com a sobrancelha ele, tipo, faz um risquinho bem fininho mesmo. Nossa, sabe uma coisa que eu acabei de perceber no pincel? Ele não é redondo. Eu acabei de perceber... Nossa, que doideira! A ponta do pincel aqui, ele é redondo. Mas aqui é onde você segura o cabo do pincel, que geralmente aqui, ele é meio sextavado, que chama? Meio sextavado. Ele tem... Sabe aqueles lápis triangulares da Faber-Castell, que fala que é mais anatômico? É exatamente isso. Ele forma tipo um triângulo que você consegue segurar exatamente assim, igual caneta. Eu vi que tava, sabe, assim... Ele, tipo, você consegue... Ele é mais anatômico, porque ele é meio sextavado. Nossa, eu não tinha percebido. Em todos os pincéis, até nos maiores... Deixa eu ver se no maior dá pra ver melhor isso. Mas até nos maiores, ele é meio sextavado, ó. Eu acho que eu não falei o preço pra vocês, mas esse pincel custa R$29. E eu acho que eu gostei bastante dele, pelo menos pra sobrancelha. Olha, a sobrancelha fica super marcada, porque ele faz um traço muito fininho e preciso. Vou usar ele para delineador em gel também. Bom, vamos continuar nossos testes. Agora eu vou fazer o contorno. Eu quero ver qual que é a diferença desses dois, porque ele tem o MS4, que é para contorno, e o MS6, que é para blush. Só que eles são pincéis bem semelhantes, ó. Esse daqui é o MS4 para contorno e esse é o de blush. Tá pra ver que o de contorno ele é um pouquinho menorzinho, então ele faz com que ele fique mais firme. E o de blush, ó, ele é mais macio, tá vendo? E o de contorno, por ele ser mais firme, ele vai concentrar mais a cor. E o de blush, por ele ser mais macio, ele vai aplicar, como fala? Com menos precisão, vai deixar um acabamento mais natural. E o rosto aqui. Ó. Dá pra ver que ele marca bem, né? Ele aplica bem aplicado a cor, tipo, ó. Fica bem aplicado, gente, mas eu tô péssima hoje pra fazer resenha. Ele aplica com muita precisão, ele concentra bastante a cor. Mas dá pra esfumar, tá vendo? Ele é um pincel bem firme. E dá pra virar ele assim, ó. Pra poder dar uma esfumada. Eu gostei desse pincel de contorno, apesar de ele ser bem firmezão. Geralmente eu uso um pincel mais arredondadinho. E não tão firme quanto esse, mas eu gostei, porque ele vai certinho na marcação da bochecha, ó. Gente, eu gostei desse pincel pra contorno. Ele é firme e eu gostei que ele é firme. Ele vai ser muito bom também pra espalhar quando o produto é em creme ou é líquido. Eu acho que vai ser muito bom. Ó, tá vendo que eu fiz um contorno bem marcadinho. Para o nariz, ele até daria, mas eu acho que eu não vou me arriscar muito. Vou pegar só o que sobrou mesmo, que eu quero usar um outro pincel pro contorno do nariz. Já vamos usar... Ah, peraí. Esse pincel de contorno, ele custa R$49 e o de blush também, que eu vou usar, também é R$49. Eles têm um pincel, que é o pincel número MS12, que eles chamam de pincéis multifunções para olhos, que você pode usar para aplicar sombra, para esfumar, mas eu vou usar ele para fazer o contorno do nariz. Eu acho que ele vai ser um tamanho muito bom para fazer o contorno do nariz. Peguei um pouquinho de nada de produto. E ele é como se fosse um pincel de aplicar sombra, só que fofinho. Nossa, ele é bom pra fazer o contorno do nariz. Ele dá certinho. Mas é um pincel também que você consegue usar, ó, na pálpebra, consegue até esfumar com ele. Ou passar primer. Mas como eu queria usar todos... Esse daqui, o MS12, ele custa R$29. Ele também é um pincel mais barato.
Vamos aplicar blush. O pincel de blush também custa R$49. Vou aplicar o blushzinho aqui da Bru. Olha, eu gostei que ele é bem molinho. Olha que engraçado, o pincel de base eu não gostei muito que ele era mole. Mas o de blush eu gosto, porque aí a cor não fica tão concentrada. Como o pincel de contorno ele é bem concentrado... Peraí. O pincel de contorno ele é bem firme e concentrado. Já esse pra blush, ele é bem macio, ó. Dá pra ver que, tipo, ele não concentra bem o produto. Ele aplica já espalhando. Então é bom que aí ele não deixa muito marcado. São dois pincéis que apesar do formato... Deixa eu pegar ele aqui. Apesar do formato ser bem parecido, são pincéis completamente diferentes na pele. Esse concentra bastante a cor e esse espalha e esfuma super a cor. E eles custam R$49 também. Gostei. Vamos testar agora o pincel de iluminador, que é o MS7, ó. Ele é um pincel... Ele é como se fosse um pincel de esfumar, um pincel vassourinha, só que grande. Eu gosto muito desse formato de pincel para aplicar iluminador. Gosto bastante porque eu acho que pega certinho o tamanho do lugar onde se aplica blush, então se aplica iluminador. Vou pegar o iluminador aqui e vou passar ele bem aqui, ó. Tá vendo como ele, tipo, é meio que do tamanho certinho? E ele é bem macio. Como as cerdas dele é, tipo, um pouquinho mais compridinha, ele fica macio. Então ele não fica a cor muito concentrada, ele dá já uma esfumada conforme você aplica. Nossa, gostei desse pincel pra aplicar iluminador. Passa aqui. Nossa, gostei bastante, porque ele já espalha. Esse pincel, ele custa R$29. Ele também é um dos mais baratinhos. Nossa, o preço dele é muito bom. Gostei desse de iluminador, hein? Bom, agora eu fui analisar os próximos pincéis, porque só faltam 4 pincéis pra gente usar o restante. E o que eu vi? Que vamos ter problemas. Não é que vamos ter problemas, mas vamos lá, gente. Eu estou tentando ser o mais imparcial possível. Eu adoro a Mari, adoro a Oceane, mas assim, eu sou bem crítica com pincel. Pelo menos eu tento ser bem crítica com todos os produtos que eu testo aqui. Porque, né, gente, já são quase 10 anos trabalhando com maquiagem. Se não é pra ser crítica, né, se é pra achar tudo bom, tudo ok, não vale, entendeu? A gente tem que achar o produto excelente, incrível. Vou falar primeiro de um pincel que a gente não vai usar ele agora, que é o pincel MS9. Ó, ele é um pincel de cerdas bem curtinhas, tá vendo? Ele é tipo um pincel de aplicar sombra, mas as cerdas são bem curtinhas. E ele é um pincel firme. E ele é legal pra você esfumar o lápis de olho, tanto sabe quando passa lápis de olho em cima e você esfuma? Ele é ótimo pra isso. Ou pra passar a sombra aqui embaixo dos cílios, ó. A gente vai usar ele pra isso. E ele custa R$29. Acho que todos esses outros pincéis são R$29. Todos os de óleo são R$29. E aí me sobram esses 3 pincéis. Eu vou pôr eles na ordem e vou ler o release pra vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. Parecem iguais, mas parecem diferentes. Mas vocês vão entender. Esse pincel aqui é o 8. Eles definem ele como sendo um pincel para pálpebra móvel, ideal para depositar sombras cremosas e líquidas. Beleza, ele é um pincel de aplicar sombra. Aqui ele fala que as cerdas são densas e arredondadas. Eu não acredito que elas sejam densas, porque ele não é firme, tá vendo? Mas ele até que é denso, ele tem bastante cerda, mas ele não é um pincel firme, tá vendo? Aí esse pincel aqui, que é bem parecido com ele, na verdade é quase o mesmo pincel, ele só é um pouco maior e mais largo. Esse é o pincel número 10, que é o pincel para detalhe. Ideal para depositar produtos líquidos, cremosos em pontos específicos. Então, na verdade, o que acontece com esse pincel 10? Eles vendem ele como sendo um pincel para depositar produtos líquidos, cremosos em pontos específicos. Mas como que um pincel pode ser para pontos específicos deste tamanho se ele é muito grande para o meu rosto? Ele tinha que ser, se ele é um pincel de detalhe, ele tinha que ser um pincel pequenininho. Mas o que eu encano? Que esses 2 pincéis, eles fazem a mesma coisa. Essa questão de tamanho dele, que esse daqui é um pouquinho maior, não muda em nada. Porque os 2 são pincéis macios e grandes. Que são pincéis, sei lá, dá pra você aplicar a sombra na pálpebra, em toda a pálpebra, até pra esfumar com esse tipo de pincel. Não é meu pincel, não é o meu formato preferido pra esfumar, porque eu acho que ele ainda assim marca.
Eu gosto de pincel de esfumar quando ele é redondo, ele é arredondado e parece um rabo de cavalo. Que não temos aqui nesse kit, é uma coisa que eu senti muita falta. Aí vamos para o terceiro pincel que falta, esse pincel aqui. Esse é o pincel 11, é 11? 11. Esse é o pincel 11, que eles definem como sendo um pincel para côncavo. Ideal para depositar sombras cremosas em pó. Beleza, ele é um pincel incrível realmente para depositar, porque o tamanho dele é muito bom, ó. Porque esses outros, eles são grandes, então você teria que aplicar, sei lá, quase que uma cor só na pálpebra. Esse daqui dá pra você aplicar só num cantinho específico, só aqui no cantinho. Só que eu sinto falta de um pincel de esfumar. E quando eu falo um pincel de esfumar, eu estou querendo dizer um pincel assim, ó. Um pincel redondo e macio e fofinho. E nós não temos esse tipo de pincel aqui, porque esses 3 pincéis, vou mostrar pra vocês eles de lado, eles são chatos, tá vendo? Ó, eles não são redondinhos. O que eu acho que é muito mais difícil. Então, eu senti falta nesse kit de um pincel de esfumar, tá? Mas vamos usar esses 4 restantes. Todos custam R$29, o que eu achei um preço muito bom. O que eu vou fazer? Nem eu sei. Esses 2 que são iguais, vou tentar fazer o côncavo com ele, talvez, não sei. Eu peguei o MS10, que eles falam que é o pincel para detalhes. Eu vou pegar o bronzer, que na verdade eu usei como blush, da Bru. Vou passar aqui no côncavo. Tá vendo? Ó, você consegue passar certinho na dobrinha do côncavo, porque ele é fino. Mas tem gente que gosta de esfumar com esse tipo de pincel. Eu não sou muito fã de esfumar com esse tipo de pincel. Eu prefiro um pincel redondinho, porque eu acho que ele esfuma melhor. Mas é gosto, tá? Senti falta de um formato de pincel assim. E ele também daria pra você aplicar primer, aplicar sombra cremosa em toda a pálpebra. Ele é um pincel bem grandinho, ó. E dá pra esfumar. Apesar de tudo, dá. Uma coisa que eu tenho que falar é que as cerdas, elas são super macias mesmo. A qualidade das cerdas é muito boa. Eu acredito que muito disso o preço se justifica muito nisso também, porque também não adianta nada você querer comprar um pincel baratinho, economizar se a cerda dele for dura ou não esfumar muito bem. As cerdas desses pincéis são realmente muito macias mesmo. Fiquei surpresa, justamente por ser sintético e ser super macio. Agora então eu vou pegar o MS9, que era aquele bem preciso, fininho, eu vou passar esse mesmo bronzer aqui embaixo. E como eu disse pra vocês, dá pra esfumar lápis com ele. Esse tipo de pincel é muito prático. É muito bom ter, porque, olha, encaixa certinho aqui embaixo pra passar sombra. Vamos, então, iluminar isso. Eu peguei o pincel 11, que é o pincel que eles falam que é pincel para côncavo, mas na verdade eles escrevem como ideal para depositar sombras. Eu vou pegar uma sombra bem clarinha. Passar aqui debaixo da sobrancelha, ó. Uma sombra mais branquinha. E eu gosto de trazer aqui. Tô usando a maravilhosa Naked 1. E vou passar aqui também, ó. E aí eu vou passar no cantinho interno. Olha, esse pincel para aplicar sombra, ele é muito, muito bom. Porque ele é firme, então ele deposita bem a cor. Ó. E aí vou usar o pincel que falta, que eu já me perdi qual é. Eu não sei mais se é... Ou é o 8 ou é o 10, mas eles são muito parecidos, então eu vou pegar o 8. Vamos lá. Eu vou pegar uma sombra rosinha clarinha, vou pegar... E vou passar ele em toda a minha pálpebra aqui, ó. Ele é um pincel grandinho, então ele é bom, ó, pra passar sombra. Uma cor só de sombra na pálpebra, tá vendo? Aplica rapidinho. E o pincel é bem macio. E ele não é tão firme, então ele não deixa uma marcação, tá vendo? Ele já aplica meio que já se esfumou ali com o côncavo, ó. Gostei desse pincel. Vou então usar o pincel número 13, que é o pincel chanfradinho. Vou usar com delineador em gel, pra gente ver o quão fininho ele é. Porque na sobrancelha ele foi muito legal, mas vamos ver se dá pra delineador também. E eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer delineador gatinho, usando delineador em caneta. Mas agora eu vou mostrar pra vocês que a técnica é sempre a mesma. Que eu gosto de começar pelo puxadinho do gato. Aqui, ó, que eu gosto de começar pelo gatinho. Tá vendo?
não é tão fininho quanto eu gostaria que ele fosse. Ó, fiz o delineador dos dois lados. O que eu achei do pincel do delineador? Ele não é tão fino quanto ele poderia ser, mas ele é um pincel legal. Ele é bem firme, o que eu gostei bastante por ele ser firme, mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais fininho ainda. É um pouquinho mais difícil de fazer o traço bem fininho com ele, mas é um pincel legal. Agora então eu vou terminar a make e volto aqui pra gente fazer um geralzão de pincel por pincel. Acabei a make e como se não bastasse, acredito que esse vídeo já esteja muito longo. Mas eu gosto sempre de no final fazer um apanhado geral de todos os produtos pra fazer tipo um resumo. O que eu achei dos pincéis? Achei os pincéis com uma qualidade muito boa, gostei muito das cerdas, muito macias. Os pincéis são bonitos, eles têm esse acabamento na mão que ele fica, realmente, o pincel ele fica muito mais fácil de segurar, é mais anatômico. E vamos começar falando da esponja. A esponjinha que custa, como eu disse pra vocês, R$32. Eu amei essa esponjinha, ela não é uma das esponjas mais baratas, mas eu não acho que R$30 é um preço caro numa esponja, porque se você lavar ela direitinho, cuidar, deixar num lugar arejado, não enfiar molhada na necessaire, ela não vai ter fungo, ela vai te durar por bastante tempo. E a textura dela é muito gostosa, porque ela não é nem tão macia e nem tão dura. Ela é na medida e a pontinha dela, como eu disse pra vocês, não é tão ovalada aqui em cima. Você ainda consegue alcançar cantinhos do rosto e eu consegui super passar o corretivo com ela. Amei a esponja eu amei real. Vamos ao MS1, que é o pincel de base, que é o que custa R$49, isso mesmo. Eu não amei esse pincel, eu gosto de outros pincéis de bases, por exemplo, da The Beauty Box é muito bom, o da Maria Margarida para a coleção da Bruna, o da Maria Margarida sozinho, o da Love Beauty, o da Sigma, mas esse, não é que ele seja um pincel ruim, ele não é um pincel ruim, só que eu gosto de outros flat tops, eu acho que esse não é o modelo que eu gosto, porque ele não é firme, então a cobertura dele não fica uma cobertura alta. Eu acho que ele espalha muito bem a base fica com acabamento muito mais natural do que alta. Eu acho que ele tinha que ser ou mais denso ou as cerdas mais curtas para ele poder ter um pouco mais de firmeza. Então não é um pincel que eu ame. E R$49 no pincel é um valor alto por um pincel, mas eu sempre gosto de pensar, como eu disse pra vocês, que pincel é investimento, tá? Mas assim, eu não compraria esse justamente por isso, então, tipo, não amei ele. Em compensação, o MS2 que eu usei é um pincel super diferente que a gente tá acostumado, ó, ele é até levemente meio tortinho. É um pincel muito diferente, ele custa R$49 também. E ele eu gostei. Eu só não sei se ele vale R$49, porque ele é um pincel bem simples para R$49. Mas ele é um pincel muito bom. Eu achei que a base, quando eu passei base com ele a segunda camada, eu achei que concentrou bastante o produto. E ficou uma cobertura um pouquinho mais alta. Eu não gosto de pincel língua de gato, mas esse língua de gato, ele é quase um língua de gato, então eu gostei bastante desse pincel. Mas eu ainda acho que R$49 nele é caro. Não sei. Porque quando a gente pensa em pincéis mais caros, a gente pensa em pincéis maiores, sei lá, e ele é tipo menorzinho assim. Mas eu gostei muito dele. Se fosse para comprar um de base, eu com certeza compraria esse e não o MS1. Aí a gente tem o MS3, que é aquele pincel funcional. Ele também, ele já é R$39,90. R$39, perdão. O que eu achei dele? Eu selei o corretivo, eu selei o corretivo com ele, apliquei pó com ele. Ele é um tipo de pincel que eu não acho que é essencial na coleção, porque você não vai conseguir fazer muitas coisas com ele. Dá pra selar o pó em pequenas áreas, dá pra passar iluminador, mas eu não vejo muito mais função nesse pincel. Não é um pincel que eu acho essencial, que você realmente precisa ter. Aí a gente vai pro MS4, que é um pincel de contorno, e esse também é R$49. Eu gostei desse pincel de contorno, eu achei que ele marcou bem preciso, ele tinha muita precisão na hora de marcar o contorno, que eu acho isso muito bom. Se o pincel é muito fofo ou não é tão denso e tão firme, o contorno ele fica muito espalhado, você não consegue ter um contorno bem concentrado. E esse pincel ele fica concentrado, eu gostei muito dele. A cerda é muito macia, eu gostei do preço dele, R$39, né? É isso? R$49, perdão. É um pincel que dá tanto pra usar como contorno, dá pra você aplicar blush com ele, se bobear dá até pra você aplicar pó com ele. Se você gostar, tem muita gente que usa esse tipo de pincel pra espalhar base, já espalhei base com esse tipo de pincel.
É um pincel que é mais caro, mas que eu acho que vale a pena, porque eu gostei bastante dele. Aí a gente tem o MS5, que é o tal do pincel de pó. Ele é um pincel pequeno para pó, mas isso pode ser bom e ruim. Vai muito do seu gosto pessoal, se você gosta mais de pincel grande ou de pincel pequeno. A saída dele é muito, muito, muito macia. E ele é o pincel mais caro da coleção, ele custa R$54. E eu não entendo o motivo dele custar R$54. Eu acho que ele podia custar 49, assim como os outros. Porque, enfim, ainda se ele fosse grandão, um pincel de pó grandão, eu iria entender. Mas eu acho que ele podia custar R$49. Ele é muito bom, dá até pra aplicar blush com ele se você gosta de passar um blush um pouquinho mais difuso, digamos assim. Mas ele é muito bom, mas assim, R$54, não sei, podia ser 49. Aí a gente tem o MS6, que é um pincel de blush, que ele lembra bastante o pincel de contorno, mas como eu disse pra vocês, ele é mais macio, mais fofo, então ele não concentra tanta cor, ele deixa a cor mais esfumada. Gostei dele, dá pra fazer até o contorno com ele, claro que não vai ficar uma cor tão concentrada quanto o outro pincel, mas dá. Dá pra aplicar pó, dá pra aplicar base com ele. Ele eu acho que é um pincel bem multifuncional mesmo. Ele custa R$49, mas eu acho que ele dá pra usar pra várias coisas. Se você não quiser ter um pincel pra cada tipo de coisa, esse é um pincel que é bem versátil, digamos assim. É um dos que eu mais gostei também. Aí a gente tem o MS7, que é o pincel de iluminador, que eu gostei bastante. Eu adoro pincel de iluminador nesse tamanho e nesse formato, é o meu tipo preferido. Esse daqui custa R$29, eu achei o preço dele muito, muito, muito bom. Dá até pra você fazer o contorno do nariz com ele, eu fiz com outro, mas dá pra fazer o contorno do nariz com ele, gostei bastante. Dá até pra selar o corretivo com ele, aplicar pó aqui pra selar o corretivo com ele. Gostei bastante, o preço dele é muito bom, também é um dos que eu amei, que eu acho que valem a pena. Aí esse daqui, ó, é o MS8, que ele também é R$29. E aqui ele fala que é um pincel para pálpebra móvel, que é ideal para depositar sombras cremosas e líquidas. Agora, qual foi o que eu esfumei? Então, esse pincel, ele entra junto, esse daqui é o 8. O 8 e o 10, eles são basicamente iguais os pincéis. Eu usei o 10 para esfumar, que ele era um pouquinho maior e deu super certo. Mas eu acho que você não precisa ter esses dois pincéis, porque eles são muito, muito, muito parecidos, ó. É basicamente o mesmo pincel. Eu acho que qualquer um dos dois supre as mesmas necessidades. Os dois custam R$29 também. Eu cheguei a esfumar com esse pincel e me surpreendeu. Eu gostei do esfumado, achei que deu certo. Mas não é o meu tipo de pincel de esfumar preferido. Tem gente que gosta de pincel chatinho, assim, pra esfumar. Eu gosto de pincéis arredondados. Mas pelas cerdas serem muito macias, ele esfumou super bem. Mas não acho que você precise dos dois, do MS8 e do MS10. Eu acho que só um deles você consegue fazer o mesmo trabalho com... Você consegue fazer o mesmo trabalho com qualquer um desses pincéis. Aí tem o pincel MS9. O resto tudo é R$29. Aí ele tem o pincel MS9, que é o pincel pequenininho, que é o pincel chatinho pequenininho. Ele é muito bom esse tipo de pincel, R$29, achei o preço muito bom, porque você consegue esfumar o delineador ou esfumar o lápis de olho, consegue passar sombra embaixo, como eu passei. É um pincel de detalhes que a gente sempre acaba usando, sabe? Eu gostei bastante dele, achei ele bem firme, mas ao mesmo tempo achei ele macio pra esfumar. Gostei bastante, também é um dos que eu mais gostei. Aí tem o pincel 11, o MS11, que foi o que a gente passou as sombras iluminadoras. Ele é um pincel clássico de aplicar sombra, clássico mesmo, em todas as marcas de pincel tem um pincel desse. E eu gostei bastante dele porque ele é firme. E quando um pincel desse é firme, ele deposita com bastante precisão a sombra. A sombra não fica, tipo, caindo pra fora, ela fica exatamente onde você colocou o pincel. E é um pincel muito bom, é um pincel que vale a pena ter, um pincel bom de depositar sombra, porque às vezes faz milagre em sombra que parece que não funciona, que não pega. O pincel às vezes faz diferença. E aí a gente tem o pincel MS12, que é o pincel multifunções, que eu usei ele pra fazer o nariz, se eu não me engano. Uma coisa que eu fiquei meio perdida nisso, aqueles três pincéis são muito parecidos.
o pincel 8, o pincel 10 e esse 12. Eles são tão parecidos que eu já nem sei qual eu usei pra qual. Acredito que você não precisa ter os 3. Qualquer um que você escolher vai suprir sua necessidade. O que eu gostei desse é que ele é um pouquinho maior e você consegue fazer o nariz certinho com ele, certinho. Amei ele pra fazer nariz, mas se eu fosse esfumar a sombra, eu também conseguiria esfumar com esse, não só com o outro. Então, você não precisa ter os 3 pincéis, também acho que um deles faz o serviço tão bem quanto. E por fim, a gente tem o MS13, que é o pincel chanfradinho. Esses outros, todos os últimos custam R$29. Eu gostei bastante desse pincel. Pra sobrancelha ele é incrível, porque ele tem muita precisão, até pra você fazer meio que fio a fio. Pra delineador ele é bom, só que eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais fino. Na hora de eu fazer o puxado do gatinho eu senti um pouco de dificuldade, porque ele não é tão fininho assim. Mas ele é firme, então isso eu gostei, porque eu não gosto de pincel molengo chanfrado. E nem tão duro também, eu acho que ele é firme na medida, mas eu acho que ele podia ser um pouquinho mais fininho só. Não amo, porque ele não é tão fininho, mas gosto, entendeu? E como eu disse pra vocês, esses pincéis estão à venda no site da Oceane, você consegue comprar eles separados ou em kit. E uma coisa que me chamou a atenção é que você comprando o kit de pincéis não sai mais barato. Eu achei que o kit, se você comprasse o kit inteiro, ia sair mais barato. Geralmente é o que se espera. Tipo, já que eu vou comprar todos, então o kit sai mais barato. Só que não. Por exemplo, o kit com 13 pincéis, ele sai R$492. Você pensa, caraca, R$500 em pincel. Pô, mas você tá comprando 13 pincéis, entendeu? Pô, são 13 pincéis. Só que não tem desconto. Se você somar o valor unitário dos pincéis, dá esse valor. O kit de pincéis com a esponja, então são 14 peças, sai R$524. E o kit completo, que são os 13 pincéis, a esponja necessária, sai R$616. Aí você fala, pô, a Mari lançou um kit de R$500 de pincel. Gente, pincel ele é um investimento, pincel ele é caro mesmo. Vocês vão falar, Pri, mas hoje eu encontro uma acrylã por R$4. E encontra mesmo, porque eu comprei essa semana. Não conheço os pincéis mais baratos assim de R$4 ou R$5 na Macrylã. Mas pelo que eu tenho de pincel, e eu tenho muito pincel na minha coleção, são pincéis muito bons, de qualidade, que eu acho que vão durar muito, muito, muito tempo. Mas já que o kit, não vale a pena comprar o kit porque o valor dá no mesmo, eu não compraria os 13, porque como eu disse pra vocês, alguns eu não gostei e outros têm as mesmas... você consegue fazer a mesma função com outros pincéis. Então vale a pena você comprar os que você realmente precisa e gosta, e não o kit inteiro. E é isso! Essa foi minha resenha dos pincéis da Mari, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mari e meninas, eu tentei ser o mais imparcial possível, eu tentei analisar os pincéis como eu sempre analiso, bem criticamente, sou uma pessoa muito crítica para pincéis. E é isso, me conte nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o seu like, não esquece também de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Clicar no sininho para ativar as notificações e também de me seguir lá no Instagram, que é Pipoca23. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!